E a história que nós vamos conhecer hoje representa uma dessas peças. É uma coincidência impressionante que colocou frente a frente duas pessoas que se conheceram no passado. Médico e paciente se reencontraram em posições inversas e em um momento muito delicado da vida de um deles. Além de uma grande ironia da vida, essa história é um exemplo de gratidão. Uma história que parece de cinema. Os personagens são lá de Goiânia e viveram algo incrível que mostra a lei da ação e reação de um jeito muito positivo. Tudo começa quando um professor decide ajudar um aluno a realizar um sonho de ser médico. O Wallace é de origem humilde e sabia que para passar numa universidade de medicina precisava de muito mais do que simplesmente dedicação nos estudos. Foi então que resolveu pedir uma bolsa de estudos ao Marcos, que prontamente atendeu ao pedido depois de descobrir que a intenção do jovem era salvar vidas. Há uns 10 anos atrás, eu era diretor de um colégio aqui em Goiânia. Eu era diretor e professor. Aí um aluno, um menino bem carente mesmo, me procurou, porque o sonho dele era ser médico, sabe? Aí eu perguntei para ele, por que você quer ser médico? Ele me respondeu, para poder salvar vidas e fazer o bem. Jovens de periferia geralmente têm que terminar o ensino médio e já trabalhar para ajudar dentro de casa. Então foram vários fatores que fazem com que a gente desfoque dos estudos. Porém, graças a Deus, eu tive o apoio dos meus pais desde o começo. Meus pais preferiram dobrar a sua carga de trabalho para que eu conseguisse me manter sem estudar, sem trabalhar, para poder estudar, né? Então, enfrentei aquela dificuldade de bater de porta em porta, de colégios bons que não iam ganhar nada, entre aspas, em ajudar alguém, né? Recebi vários nãos, até que eu cheguei num determinado colégio, cujo um dos diretores era o professor Marcos Araújo, e ele resolveu acreditar nesse sonho e me ajudou com essa bolsa de estudos no cursinho para vestibular. O resultado não poderia ser outro. O Wallace passou no vestibular de várias faculdades, escolheu uma instituição e alguns anos depois se tornou médico, sempre de coração grato e com o mesmo propósito de quando era apenas um aluno: salvar vidas. Me dediquei bastante, mesmo com todas as dificuldades, locomoção, de transporte de ônibus até chegar ao cursinho. Saía muito cedo de casa, voltava muito tarde em casa, mas valeu a pena gratificar esse tempo. Passei em 6 federais para medicina, né? Graduei na que eu sempre sonhei, que é a Federal de Goiás. Durante todo esse processo de universidade, o Marco sempre me ajudava com o projeto da faculdade, com patrocínio para minha turma, sempre me apoiou em relação à minha manutenção durante a faculdade. Então eu coloquei uma dedicatória do meu convite de formatura a ele, dediquei meu convite de formatura a ele, né? Porque sem ele eu não teria chegado aonde eu cheguei. O que professor e ex-aluno não imaginavam é que as vidas deles se cruzariam novamente. Só que desta vez os papéis se inverteram. Marcos pegou Covid e foi a vez do Wallace ajudá-lo na recuperação. Quando eu estava em Goiânia, eu fui fazer um plantão no Hospital de Campanha de Goiânia, e quando eu peguei o nome de um paciente que eu ia avaliar à beira-leito, ele chamava Marcos Araújo. Foi meio chocante quando eu vi ele buscando o ar sem conseguir, me olhando com aquele olhar de desespero, sabe? Aquele olhar do paciente que o pessoal fala que ainda o paciente Covid, quando ele está na fase aguda de inflamatória, ele tem a sensação de estar afogando. Falei, meu Deus, chegou a chance de eu retribuir tudo que o Marcos fez por mim ao longo da minha vida, da minha trajetória como médico, né? E eu me agarrei a isso e fui com toda a força do mundo e toda a atuação de Deus para resgatar aquela vida, né? Quem diria que a ação do Marcos lá no passado fosse gerar um resultado tão satisfatório no presente. Ele ajudou na formação do médico que praticamente salvou a vida dele. Quando eu vi, chegou o Wallace, né? Eu pensei que eu tivesse ele dando, que fosse um anjo, né? Deus tivesse me mandado. Aí ele chegou para mim e falou: Marquinhos, não é possível que é você. Ele também, o olho dele encheu d'água. Ele não imaginava que era eu que estava na UTI. Ele foi cuidar dos pacientes. Quando ele me viu,
O olho dele encheu d'água. Aí ele virou para mim e falou: professor, você lembra que você um dia me perguntou por que eu queria fazer medicina? E você me ajudou porque eu iria salvar muitas vidas, pois agora eu vou salvar a sua vida. Ali naquela situação, realmente, se não fosse ele, eu não estaria aqui agora, nessa entrevista. Os dois seguem com muita amizade e a lição que deixam é clara: faça o bem sem olhar a quem. Um dia, a vida se encarrega de trazer de volta essa ação positiva. Eu tenho ajudado jovens, porque eu acredito na educação como o único instrumento real de mudança. Faça o bem, qualquer que seja a sua profissão, leve o bem, faça o bem, tudo se paga, e tem retorno, e é aqui na terra, é aqui mesmo que a casa vem. Ele é uma pessoa que sempre tentou levar o bem, sempre tenta levar o bem, e por isso que ele colhe o bem, né? Eu acho que até gratidão, não existe palavra no dicionário que pudesse dizer o sentimento que eu tenho por ele. Ele salvou minha vida e me deu a oportunidade de eu continuar, sabe? Fica também a mensagem sobre a importância de se acreditar num sonho. Você quer ser um médico, um engenheiro, um geógrafo, corra atrás, você vai conseguir sim. Ninguém pode acabar o seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho é grande, você vai conseguir. Esse programa, o nosso Bem na Hora, é impressionante, né? A gente vai buscar umas coisas assim fantásticas para mostrar para você, né? E aí a gente entende que o mundo é pequeno, não é mesmo? Muito pequeno. Que história impressionante. Imagine como deve ter sido emocionante para o Wallace, depois de toda a ajuda que recebeu do professor Marcos para se tornar um médico, reencontrá-lo nessa situação. Salvar vidas faz parte do DNA do Wallace. Mas com certeza ele jamais imaginou que um dia, no meio de uma pandemia sem precedentes, ele fosse se deparar com um paciente que precisava de cuidados sérios. E esse paciente era nada mais, nada menos que o professor que o ajudou a ser um médico para salvar vidas. Olha, é de arrepiar, gente. Por isso que a gente sempre diz aqui que quando você faz o bem volta para você de alguma forma, né? Que história linda. A gente reconhece que Deus faz as coisas de uma forma tão linda, tão emocionante, que de repente ele inverte essas coisas, né? Põe o paciente com o médico com o paciente, ele dá uma mudada em tudo isso para dizer que ele existe e que ele está presente. E hoje os dois, graças a Deus, estão bem. Nossa, demorou. Vem pra cá, tá tudo bem? Bom dia. Chegando. Hernandes, estou emocionada com essa história. Que história linda, não? Bom dia pra vocês. Não é inacreditável, Eu gente? quero te parabenizar. Não é que linda essa história. Você foi a fundo para buscar essa matéria. E a gente tem, assim, nessa matéria, a credibilidade, a fé maior em Deus, Você né? vê que é um propósito de Deus, De Deus, né? Não tem como falar que não foi Deus. Que não foi Deus que aproximou os dois ali naquele momento que o Marcos mais precisava do Foi a Wallace. maneira do Wallace retribuir tudo aquilo que o Marcos fez pra ele, né? Que coisa. Quando o Marcos precisou, o Wallace precisou, o Marcos estava lá. Ele estava ali. Quando o Marcos precisou, o Wallace estava lá. Tá vendo? Ah, Um ajudando o outro. Um ajudando o outro.